E aí, pessoal, o Renato Portaluppi falou e falou forte. Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, o técnico do Grêmio bateu firme em pontos muito importantes. Respondeu a Thiago Nunes, falou de Diego Souza, falou de Jeromel, falou da relação com os candidatos à presidência, falou do futuro e falou também de como vai administrar os jogos a partir de agora. Enfim, muita informação vinda do técnico tricolor e é sobre isso que nós vamos conversar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Renato Portaluppi foi Renato Portaluppi. Em entrevista coletiva realizada na sala de imprensa do CT, Renato soltou o verbo. Por volta de 12:30, começou a coletiva, o Renato falou por pouco mais de meia hora e falou forte. Renato não poupou alguns pontos que precisava dizer. Atacou o ex-técnico Thiago Nunes, atacou também a imprensa através de uma mensagem que ele não gostou e outros pontos que ele sugeriu e que a gente vai falar. Eu vou falar muito no ponto do Thiago Nunes, que eu acho que é interessante da gente avaliar. Mas eu vou começar com as informações. Ele falou da folga, criticou quem de alguma maneira está posicionando a logística e a folga como um problema. Ele disse que todos os clubes são assim e que ele que comanda mesmo e é assim que vai funcionar. Disse, inclusive, passando a informação, que tanto Diego Souza como Jeromel não irão viajar para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Tirou do jogo um time que já não tem Edilson, Bruno Alves, Diogo Barbosa e também Lucas Leiva. Perde também Diego Souza e perde também o Jeromel, ou seja, é um time que vai descaracterizado. Renato, quando perguntado, e tu não vai ir e tal, e ele disse, não, eu não tenho que ser poupado, eu tenho que poupar quem corre, dando uma espécie de linha, olha, não tem essa história. Eu gostei demais da comunicação do Renato hoje, demais da comunicação. Ele bate quando tem que bater, ele foi muito duro em algumas situações, por exemplo, ele fez uma crítica à imprensa e pegou a expressão de uma coluna que o Pedro Ernesto Denardim, da Rádio Gaúcha, acabou fazendo, que ele diz, quando o Pedro Ernesto sugere que ele se acha o presidente do Grêmio, aí ele bate forte, dizendo que não é isso, que quem faz a logística é o treinador, que o presidente do Grêmio não, que o presidente não monta a logística e tal, enfim, incomodado. Ele seguiu falando do futuro, né? Quando ele disse que foi procurado tanto por Alberto Guerra como por Odorico Roman, ali fez um esclarecimento dizendo, olha, eu me dou com os dois, trabalhei com os dois, tirando um pouco a ideia de algum tipo de posicionamento dele, ele desfez qualquer posicionamento com relação à eleição no Grêmio, dizendo que os dois procuraram ele e ele conversou, mas segundo o Renato, ele disse que não é hora de falar em contratações, não é hora de falar em renovação de contrato. O que ele acertou é para agora, ele quer subir o Grêmio, esse é o sentimento dele. Então ele nem sugere algo que possa passar um pouco da data de volta. Ele disse, quando falou de alguns posicionamentos, ele disse inclusive para o Diego Souza que no dia que conseguir a pontuação, ele libera o Diego Souza para fazer a cirurgia, essa cirurgia da hérnia que o Diego acabou referindo e refletindo. Então, esse é o Renato, cheio de informação, mas muito duro. E a parte mais dura da entrevista, mais forte, mais contundente, foi a primeira pergunta feita por Felipe Duarte, que falou de folgas, falou de falta de treinamento, sugerindo que o Renato pudesse responder. E Renato respondeu. Primeiro, acabando com a história de que ele não treina, acabando com a história de que ele não participa, acabando com a história de que é uma casa da mãe Joana. Ele bate muito forte na questão de que ele dá treino, de que muitas vezes os jogadores pedem para ele parar porque ele insiste no treino. E aí Renato direcionou isso àquela crítica feita por Thiago Nunes, que falou do futevôlei, dos treinamentos, e o Renato veio com tudo. Perguntou o que ganhou o Thiago Nunes,
lembrou que ele ficou 3 meses no Ceará, lembrou que ele ficou 3 meses no Corinthians, bateu forte no Thiago Nunes, dando uma linha de que não vai ficar em silêncio. Ele disse, às vezes todo mundo fica falando, eu fico quieto. E aí ele soltou o verbo e respondeu, e tá certo. Quando tu apanha muito, tu tá sempre sendo criticado, às vezes de vez em quando, olha, cara, deu, velho. É assim que vai acontecer e acabou. Eu gostei muito da forma como o Renato se manifestou, gosto dessa franqueza, gosto dessa lealdade em ir no centro da questão e discutir. E achava, mais do que isso, achava importante o Renato se manifestar. Achava importante, porque o Renato realmente é um cara que acaba ouvindo muito. Eu, por exemplo, muitas vezes critico o Renato em muitas situações e ele não tem muitas vezes a resposta. E hoje ele deu a resposta a todas as críticas. E acho muito legal que ele fez isso. Valorizo muito o fato dele ter feito isso, porque o Renato precisava disso e o Grêmio, de alguma maneira, precisava dessa situação. O Renato, ele é uma figura que como ele é um ídolo, ele tá sempre numa espécie de pedestal e ele acaba sendo, tudo se direciona para ele, tudo monta para ele. E muitas vezes é bom cara, vamos botar tudo quieto aqui, vamos resolver isso aqui, vamos tentar acalmar isso aqui para a gente sair um pouco mais fortalecido daqui. É importante essa leitura. É importante que a gente tenha esse posicionamento aqui. É muito importante que as coisas se ajustem, se arrumem e vão se resolver. Hoje, inclusive, eu vou fazer, até para a gente ter no canal, eu vou fazer mais conteúdos exatamente sobre cada ponto que o Renato posiciona, porque é muito importante que ele tenha a relação de resposta para tudo, que ele possa também dar a sua versão para fatos que muitas vezes vão colocando para cima dele e ele vai absorvendo isso pelo jeitão dele, pela forma dele conduzir, pela forma dele carregar, pela forma dele se arrumar. É o jeito que ele tem de trabalhar nesse sentido. Quando ele fala e ele esgota, por exemplo, as especulações sobre contratações, ele está dizendo, cara, eu não estou pensando nisso, cara, depois eu vou pensar, agora eu não vou pensar. Ele é muito pragmático. E isso é, de fato, uma coisa que a gente precisa valorizar. A resposta ao Thiago é interessante, a resposta, principalmente as questões relacionadas ao trabalho dele, eu acho que era importante ele se manifestar e agora a gente vai ver qual é o caminho. Pelo que ele conversou com Alberto Guerra e Odorico Roman, fica claro que está na mão dele o futuro. Ele vai decidir. E a gente vai, enquanto isso, ficar torcendo para que o Grêmio rapidamente volte à primeira divisão. O Renato tem convicção que isso vai acontecer. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.